a vida é só papai e mamãe. Então o maior medo é um dia ser abandonado por papai e mamãe. Só que eu ouço essa historinha sentado no calor da mamãe, no colinho da mamãe. E tremo, ai, meu bruxo. No dia seguinte eu falo, ué, conta de novo. Fala, como você ficou apavorado? A conta vai amanhã. Porque você sabe. E ela pede 2, 3, 4 vezes a mesma história. Chega uma hora não pede mais, porque já purgou por dentro de si o medo original. Não vou ser abandonado. Eu sei que não vou ser abandonado. A arte me ajudou a resolver um medo que eu tenho. Você notou criança pequena? Ela está com você no meio desse grupo. Você solta a mãozinha dela, ela brinca. De repente ela olha em volta e não vê mamãe. Ela chora. Tem um desespero, não é? Porque ela ainda tem medo de ficar sem mamãe. Uma criança pequena, por exemplo, já viu como ela repele qualquer pessoa que ela não conhece? Ela está no colo da mamãe, você vai tentar fazer um carinho nela, ela faz assim. Você ainda não faz parte da vida dela. Você é um corpo estranho. No colo da mamãe eu estou seguro. Até o momento que ela vou purgando, posso andar sozinho. Aos 5 anos já aceito carinho de qualquer pessoa. Aos 10 não sei o quê. E aos 15 anos minha mãe é uma idiota. Não é verdade? Depois, mais tarde, você vai dizer, meu pai era um sábio. Mas ele era, já foi. Mas, então, um escritor tem que saber isso. E tem que saber isso com a emoção. Porque a gente trabalha emoções. A gente trabalha a razão. Não há razão, meu Deus. Há emoções. Há medos. Há tentativas de fuga das paranoias internas minhas. Por isso que é gostoso. Por isso que eu agradeço a você ter deixado eu brincar assim. Ela deixou. Vai, brinca à vontade. Às vezes ela puxava a orelha porque o livro era ruim, mas... Não, muitas e muitas brigas. Hoje aqui nós estamos tudo amiguinhos, né, Pedro? Mas já tivemos... Imagina, quase 40 anos de convivência, a gente já teve arranca-rabo. Mas sempre pro bem, sempre muito. Um objetivo comum. Claro, profissional, sempre, para conseguir sempre o melhor. Mas tem uma outra questão que eu acho muito interessante. A gente já falou do foco narrativo, a gente já falou da narrativa em si, mas uma coisa que eu acho riquíssimo no seu trabalho é o narrador. Você trabalha com diversos tipos de narrador. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, depende da história. É que nem contar piada. Sempre tem gente que conta tão bem piada, que começa a contar, você já começa a rir. Vou contar uma piada assim. Né? E tem gente que conta a melhor piada. Porque é o como. É o como que importa, o conteúdo nem interessa tanto, é o como, tá? Então, é como, e o como depende do narrador. Por exemplo, eu tenho um livro que eu gosto muito, nem é um grande sucesso, mas é um dos livros que eu mais gostei de escrever, que chama O Poético Cavaleiro. Na verdade, é uma fábula, é uma parábola política. Na época, eu lembrei de um sujeito que foi péssimo para o Brasil na minha juventude, chamado Jânio Quadros. O povo votou maciçamente nesse homem, porque ele é um grande populista, um cara que sabia se vender, ele se fingia que era pobre, ele punha até caspa no paletó para todo mundo ver, parava no meio do comício, tirava do bolso um sanduíche, ficava tirando a pelinha da mortadela e comendo para dizer que era pobre. Bom, e todo mundo votou nele. Então, eu então fiz uma fábula, brincando com uma fábula medieval, lembrando do Jânio Quadros, só que ele saiu na época do Collor, que era a mesma coisa. Um cara que se vendia, eu sou um caçador de marajá. Ele era um almarajá das Alagoas, tá? Um homem milionário, e votaram maciçamente nele, porque ele lutava contra a corrupção. Então, sobre o populismo. Só que eu queria humor aí. E contar isso, então a presença de um eu faço um cavaleiro medieval vigarista, que chega numa cidadezinha medieval de fantasia, dizendo que a cidade está ameaçada por um terrível dragão,
que pode atacar a cidade. E eu só estou aqui avisando. Não, mas que absurdo. Não, eu sou um caçador de dragão. Então fica aqui e caça o dragão. Ah, eu fico. Lutando contra os grandes fantasmas da corrupção. Ou os militares. Eles tomaram o Brasil porque o comunismo vinha aí para torturar, matar e ameaçar. Então eles torturaram, mataram e ameaçaram para livrar a gente desses comunistas. Entende? Era o dragão que era a ameaça que esse cavaleiro trazia. Então, como narrar isso para ficar engraçado? Se você simplesmente conta a história, parece banal assim. Então, o que o recurso eu quebrei a cabeça, fiz a história ser narrada por um dos habitantes da cidade que está acreditando no vigarista e que fala o tempo todo. Né? Você lembra? Não é assim? Ana Priscila é minha filha. É filha de coração. Filha de coração é até melhor, né? Não fala a verdade. Então, ele narra dizendo que heróico esse cavaleiro. Nossa, ele vai nos defender do dragão. Tá bom que ele fez um imposto para a gente pagar, mas nós temos que sustentá-lo, claro. Então ele fica o tempo todo, o narrador defendendo o cara, e o leitor fica, nossa, ele vê, sabe? Esse é o brilho, por exemplo, do Machado faz isso tão bem. Ele narra, e você está vendo, né, que o Brás Cubas é um bobão, um egoísta, mas ele narra, olha, como a minha vida foi maravilhosa, como eu fui bacana, que idiota, nossa. Então é uma coisa legal, o leitor está percebendo um livro que não está escrito. Quer dizer, é gostoso, você escreve o livro enquanto você lê, escreve outro livro enquanto você lê. Então esse tipo a própria Feiurinha eu faço um narrador por primeira pessoa, um escritor meio bobão, meio errado, né, e tudo mais, que não está compreendendo. Isso enriquece. Então, na hora de você, eu tenho várias ideias que eu acho boas, que eu não pude ir avante, porque eu não achei a maneira certa de contar a piada, ou de contar a história, ou de contar o drama. É um outro desafio do escritor, mas é muito técnico. Isso não fala de coisa menos técnica. Não, mas tem um livro que é muito especial, que o narrador é o rio. É uma adaptação que você faz, é um reconto de um clássico da literatura. E é muito interessante. Fala um pouquinho sobre esse narrador. Quando eu fiz a Feiurinha, eu fiz uma série de princesas dos contos de fada. Porque imaginei, todo conto de fada acaba dizendo que a rainha, a heroína casou-se com o príncipe encantado, eles foram felizes para sempre. Eu me perguntei, mas o que é ser feliz para sempre? É casar, engordar, né? Ter bastante filhinho. Então eu fui visitar o Reino das Fadas 25 anos depois do casarem e foram felizes para sempre. E lá eu encontrei uma senhora muito bonita, com a pele branca com a neve, cujo nome é Dona Branca Encantado. O sobrenome de solteira dela era de Neve, mas ela casou com o príncipe encantado e passou a usar o sobrenome do marido. Ela tem várias cunhadas, a Dona Cinderela Encantada, Dona Rapunzel Encantada, Dona Bela, Dona Priscila Encantada. Todas casaram com príncipes encantados, filhos de uma mesma família que só servia para fornecer príncipe para casar com as heroínas dos contos de fada. Todos menos a Dona Chapeuzinho Vermelho, tadinha. Na história dela não tinha príncipe, ela encalhou. Ficou para titia. Dizia, eu devia ter casado com o caçador, até com o lobo, qualquer um, pelo amor de Deus. Então, aí nessa eu incluí uma história muito bonita. É uma história que é narrada, chama As Três Cidras, ou tem outros nomes, né? As Três Laranjas, né? É uma história bastante espanhola, de um jeito assim, que é a história de uma menina chamada Rosa Flor, e eu botei essa. E as pessoas dizem, mas que história é essa? O Walt Disney não fez desenho animado, ninguém sabe. Ninguém conhece essa história.
Então ninguém conhecia o diabo da Rosa Flor, que tem a moura torta. É uma história também sobre a beleza e muito interessante. E essa história é toda baseada na água, no líquido, né? São três irmãos, sempre tem três irmãos na história, né? Que saem para cada lado, dois sempre fazem a coisa errada, o mais jovenzinho faz a coisa certa, sempre assim quando ele fala. E o papai deles deu para cada um uma laranja encantada, mas que eles só deveriam abrir a laranja quando estivesse perto de água. Então primeiro abre, não tem água perto, e nasce uma mulher linda, pelada lá de dentro, mas aí como não tem água, ela some. Assim o segundo, o terceiro não. E o terceiro nasce uma menina linda, e ele fica apaixonado por ela, é a Rosa Flor, e aí manda ela ficar escondida no alto de uma árvore, porque ela está pelada, porque ele vai no castelo arranjar roupas para ela e levá-la para casar com ela. Mas enquanto ela está lá, vem uma bruxa feia, moura torta, pegar água no rio, e quando ela olha para a água, ela vê refletida a imagem linda da moura torta, e diz assim: oh, mas eu sou tão bonita, não devia ficar aqui trabalhando, querer uma escrava e tudo mais. E daí ela descobre que a menina está lá em cima e tal, e então, continua a história. Mas daí, a história é tudo baseado em líquido, na laranja, na água, no reflexo e tudo mais. Então, como contar essa história para ela ficar interessante? Começa assim: sou o rio, em todas as partes estive, para todos os cantos eu vou e tudo eu sei. É um narrador onipresente e onisciente da literatura. Ele sabe tudo. E quem pode saber tudo se não a água? A água está em todo canto. A água está na lágrima, está na boca, está em tudo. Então, é a água que conta a história. Então são riquezas literárias que a gente já pode pôr para uma criança. Ela talvez não perceba no momento, mas já é uma maneira de introduzi-la na arte, naquilo tudo que a arte da literatura pode oferecer mais tarde para ela. Se desde pequenininha ela viu belezas assim, curtiu belezas assim e até entendeu a história, ela sai desse livro mais rica. O caminho dela está aberto para um dia chegar ao Baudelaire ou ao Machado de Assis, né? Eu tenho muito orgulho, muito prazer em ser um iniciador. Eu não quero estar no alto da montanha. Eu quero estar nos primeiros degraus da escada que leva até o alto da montanha. Eu quero fazer um degrau gostoso, macio, interessante, para ajudar essa criança a querer começar a subir a escada, com prazer, com emoção, com alegria. Uma hora ela não precisa mais de mim, ela vai sozinha e pode chegar aonde ela quiser. É isso, né? Passeando um pouquinho pelo seu trabalho, então você já falou da literatura como espelho, você, na medida em que você adequa para o seu leitor, você já falou do foco narrativo, do próprio narrador, e falou também dessa questão do ângulo emocional. Mas eu tenho uma curiosidade: quando você escolhe a voz narrativa, definindo esse narrador, até que ponto esse narrador e esses personagens te dominam? Às vezes, você sabe que não sou só que eu falo, muito escritor diz isso. Às vezes, quando você consegue montar bem um personagem, ele te ajuda. Se ele está lógico, ele vai para frente, te ajuda, ele te dá ideias. A própria personalidade que você criou, a reação que ele vai ter frente a determinada coisa, te ajuda, e na hora ele te ajuda, ele faz coisas que você não pensava que ele ia fazer. Ele se escreve. É tão bacana isso, é tão gostoso ver isso. E muitas vezes um livro empaca porque o personagem não está bom, ele não te ajuda. Ele não vai, você vê que ele não vai para frente. O escritor tem um monte de coisa guardada na memória do computador que nunca vai para frente, porque eu não achei aquele cara que vai me ajudar, aquela carinha que vai me ajudar. Sabe, por exemplo, na Marca de uma Lágrima, eu precisava de uma menina grande, leitora grande, ótima aluna,
sei lá, do 8º ano, do 7º ano de uma escola fundamental 2, mas primeira aluna da classe em português, grande leitora, e ela se apaixona, e nessa idade onde a gente se apaixona, mas com a timidez dela, ela não fala ela não tem coragem de se demonstrar para o menino, né, de quem ela gosta, ela então escreve coisas, naturalmente escreve poemas. E aí? Eu tinha que escrever poemas, mas não como o coroa Pedro Bandeira escreveria. Poemas de amor, como o velho Pedro Bandeira escreveria, né? Não, eu ia falar uma piada, não vou. Eu tinha que escrever como uma menina cheia de neuroses, de 14 anos, escreveria uma poesia. Então, não sou eu que escrevi esse poema, não é? Foi ela que escreveu. E ela escreveu. Danada menina, sabe o que ela escreveu mesmo? Escreveu cada poema. Eu não sabia escrever aquilo, mas ela escreveu por mim. Ela estava tão bem montada que os versos saíam. E naquela época você é desesperado, sabe? Sanguíneo, ai, vou morrer, sabe esse negócio? Vocês lembram quando fizeram criança? Isso os homens também. Eu escrevi muito poema para a menina bonita da minha escola. Nunca ninguém lá souberam dos meus poemas. Mas escrevi cada poema. Fazer sonetos, né, de paixão. Claro, ela me ajudou depois a virar escritor. Mas não consegui namorar. Eu era tímido demais. Isso você lembrou bem. Por isso que às vezes a gente recebe a pedido de auxílio, vem alguém e diz, ai, eu queria tanto ser escritor, como é que eu faço para ser escritor? Não sei. Eu não sei. Eu não posso, meu filho quer jogar futebol, eu não posso falar assim, o Neymar me ensina, como é que se joga futebol? Sei lá. Então, milhões de meninos correm atrás de uma bola para dar um Neymar. Né? Milhões de pessoas gostam de cantar para dar um cantor de sucesso. Arte, esporte, é mais raro. É mais raro. Tem tanta gente que gosta de pintar, amador, faz quadrinho. Eu conheço vários. Mas para dar um pintor capaz de vender um quadro por um dinheirão aí, não é fácil. E literatura é assim. A gente fala, poxa, no século XIX, maravilha, aquela literatura brasileira, que tem um Machado. Mas quantas pessoas tentaram escrever e sumiram na poeira do tempo para dar um Machado? Não é verdade? E é meio assim, uma vez eu vi o Tom Cruise, uma entrevista dele, que estava falando, puxa, ele ganhava 20 milhões de dólares para fazer um filme. E ele falou, vocês falam da gente que é fácil. Olha, para cada um que consegue chegar aí, você tem, aqui logo em Los Angeles, milhares de meninos e meninas servindo em lanchonete e tal, com o sonho de virar estrela um dia. Para dar um Tom Cruise, não sei o que. É meio assim. E você pergunta, como é que você virou escritor? Não sei. Eu desde 18 anos eu vivo profissionalmente como escritor. Antes eu era o primeiro redator das aulas de redação da classe. Por quê? Porque sim, sei lá. Sei lá. E treinei nos jornais e facilmente estreiei aos 40 anos de idade. Mas ao longo desses anos todos em que a gente trabalhou junto, eu vi você inúmeras vezes rasgar originais. Tirei da sua mão. Da minha mão. Eu tinha cópia na gaveta, você estava trabalhando em casa, a cópia estava na minha mão, na minha gaveta, e você dizia, pode jogar fora que eu já mudei tudo. Então, há um retrabalho constante, você reescreve. Então, é nesse exercício da refação, eu acho que mora um dos elementos do sucesso. Não é? Quer dizer, você não tem pressa, você não libera nada, você só libera o seu original quando você tem certeza. A autocrítica é absolutamente fundamental na minha profissão.
Esse livro aqui, que você publicou há pouco tempo, A Droga da Amizade, o 6º livro da série dos caras, eu levei 12 anos fazendo esse livro. Claro que eu não fiquei todo dia reescrevendo, tá? Mas fazia, não gostava, guardava na gaveta, e não sei o que tal, refazia tudo. Quando nós conversamos sobre isso, eu dizia para a Maristela, não dá. Eu não vou fazer mais uma aventura dos caras. Lembra? Não dá. De repente deu, mas 12 anos depois. Hoje, então vou contar um segredo. Faz uma pergunta. Hoje eu fiz uma pergunta para a Maristela. Eu me lembro, em algum tempo dos anos 90, ela implantou a literatura infantil e juvenil na Editora Moderna. Foi um maior sucesso, conseguiu rapidamente a liderança do mercado. E o professor Feltri, que era o dono da editora, resolveu que íamos tentar ir para o livro adulto. E começou lá um movimento, a Maristela acabou publicando meia dúzia de livros adultos. E nesse meio tempo e tal, não dá, a editora, o talento da editora, o vício da editora é a escola, então a distribuição de livro adulto é diferente, acabaram desistindo. E eu até perguntei quando foi exatamente, Maristela. Porque agora vou contar um segredo. Eu, na época, provocado por essa ideia dela, tentei começar a escrever um livro adulto, né? E eu acabei desistindo. Não foi para frente, mas escrevi muito. Hoje de manhã eu abri o arquivo, tem 75 laudas desse livro. E eu li, e eu acho que eu vou escrever. E por isso que eu perguntei quando. Acho que isso foi há 20 e tantos anos atrás. Na década de 90. Na década de 90, certamente. 90 e quanto, não sei. Mas se foi em 97, são 20 anos. Está guardado lá e agora eu vi. Agora eu achei que era de escrever como chegar lá. Então faça. E essa é uma questão que eu gostaria de colocar para vocês, não sei se é de conhecimento de todos, que esse escritor, Pedro Bandeira, como eu disse, é um autor múltiplo, que ele consegue, no mesmo ano, agora, em 2017, ele publica um livro de poeminhas para criança em fase de alfabetização. Esses bichos maluquinhos. Um livro tão charme, uma graça, muito bem ilustrado, e poemas super adequados para a criança. Leia um poema para a gente continuar. Aquilo que eu falei para vocês, a criança pequena, o humor de criança pequena é difícil, porque ele não tem a ironia ainda. Mas você, na classe de primário, fala assim, o Joãozinho soltou pum, todo mundo morreu. Outro dia uma professora me contou uma coisa interessante, ela trabalha com o maternal, lá, e ela contou, sabe aquela historinha dos tomatinhos? Era uma vez 2 tomatinhos atravessando a rua, de repente o outro, as crianças morreram de rir. Aí ela vai para o intervalo, e uma criança falando para outra, aí tinha uma árvore e veio, ela riu a história mesmo. Foi engraçado, morri. Então é assim, criança pequena é assim.